Pessoal, bom dia para vocês, bom estudo, espero que vocês estejam bem em casa. Se puder, fique em casa, tá bom? Vale sempre essa máxima aí para a gente não ter problemas de saúde, tá bom, pessoal? Vamos fazer uma videoaula agora para a garotada do 9º ano, relativo ao assunto que a gente estudou na aula remota que a gente fez semana passada. Eu havia dito que falaria com vocês, que faria com vocês a aula remota e também eu faria exercícios na aula remota. E o pessoal solicitou também que eu mandasse por e-mail ou alguma coisa os slides relativos a essas aulas. Pessoal, é muita coisa para mandar por slide, aluno por aluno. Então eu tive uma ideia. Eu vou fazer essa videoaula para vocês e como a videoaula você vai poder ter acesso e fazer a verificação dessa aula várias vezes, você pode pausar, você pode voltar na aula. Então eu vou passar todo o conteúdo da aula nessa videoaula, vou passar pausadamente para você poder ir anotando o que ficou. E aí é melhor do que você receber isso por e-mail, tá bem? Então assim, eu vou passar todo o vídeo da aula, todas as páginas da aula, e aí você pausa e anota no teu caderno. Pausa e anota no teu caderno, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ó, vamos abrir aqui, então, o conteúdo da aula que a gente estava trabalhando. Deixa eu ver aqui, relativamente à videoaula da turminha do 9º ano, que a gente está fazendo. Ó. Achei aqui, vamos lá. Bom, então vai abrir aí para você. Abriu aí para você. Você está aí com a aula aberta na sua página e foi o que a gente tratou. Ó. Vou passar aqui para vocês, tá bem? Vendo aí do que a gente tratou. A gente tratou de fundamentos de cinemática, está na página 92 do livro 1 do poliedro. A gente falou de mecânica, se você não teve tempo de anotar, você pode anotar, está aí na tela do teu vídeo. A gente falou de alguns conceitos básicos em cinemática. Isso aqui que eu estou escrevendo agora sobre exercícios comentados é o para agora, que a gente vai comentar agora os exercícios para vocês. Tá bem? Tem algumas coisas novas aqui. Vamos passando o vídeo aí para você ver o que a gente fez na última aula, na aula remota. A gente falou de referencial, falamos de repouso de movimento. Aí entra agora o exercício comentado, que é motivo dessa videoaula. Passando para frente aí também ainda continua com a parte de resolução de exercícios. A gente falou de movimentos unidimensional, bi e tridimensional. Falamos, demos essas figurinhas, demos esses exemplos. Tá aí então a descida da aula toda. Trajetória, a gente falou do que vem a ser trajetória. A gente fez o comentário desses conceitos iniciais sobre cinemática. Agora, motivo dessa aula de novo, vai entrar aí exercício comentado. Está aí para você, bem pausadamente, bem lento, descendo para vocês. Essa parte de ponto material e corpo extenso a gente ainda não falou na aula remota, mas a gente vai falar. Tudo que está para frente aqui ainda é assunto novo, que a gente vai falar na aula remota. Eu não vou tratar de exercícios desses assuntos aqui ainda, só depois que a gente fizer a aula remota. Tá bem? Tudo isso aí tá na tua apostilinha, tá aí nessa videoaula e aula remota que vocês terão depois. Tá bem? E a apostila se encerra aqui embaixo, ó. Tá? Vocês não terão mais nada aí a anotar para baixo disso daqui, esse preto que você viu aí listado, tá bem? Então agora eu vou voltar rapidinho aqui, lá para o topo da página, só para a gente poder então fazer a nossa videoaula, tá bem? Então utiliza aí dessa passada que eu dei para você fazer as anotações que você necessita. Anote no teu caderno aí o que a gente passou aí no vídeo
pausa o vídeo e anota. Melhor do que receber aí por e-mail individual para cada um. Até mesmo que não dá para a gente fazer isso daí, tá bem, pessoal? Isso aí demanda muito tempo. Bom, então vamos aqui, ó, fundamentos de cinemática. Eu vou rever o que a gente falou. E em cima do que a gente falou, a gente vai fazer atividades, tá bom? Então vamos lá. A gente trabalhou com conceitos iniciais sobre cinemática. A gente listou algumas coisinhas importantes e eu vou retomar aqui com vocês. A gente falou aqui, olha, do assunto que cinemática é parte da mecânica e a parte que estuda o quê? O movimento dos corpos, tá? Só que a cinemática estuda o movimento, mas a cinemática não se preocupa em saber quem causou o movimento. A cinemática simplesmente se ocupa do estudo do movimento. Não quer saber quem causou o movimento. Perfeito? Bom, passando para frente. Conceitos básicos em cinemática. A gente tem aí, a gente chegou a comentar algumas coisas. Então, ó, conceitos básicos em cinemática. Vamos ver aí agora alguns exercícios comentados. Tá? Vou comentar aqui com vocês, depois eu vou atribuir alguns exercícios da apostila do Poliado para vocês. Bom, outra coisa que eu vou destacar aqui agora, que não foi falado na aula passada, é isso daqui, ó. No estudo de cinemática, o conceito de tempo ele é muito abordado, pessoal. É um tema bastante estudado em cinemática, é o tema sobre tempo. Então você tem que fazer algumas conversõezinhas de unidade de tempo. Eu vou dar alguns exemplos aqui e depois a gente passa alguns exercícios para vocês resolverem, tá bem? E treinar essa parte de conversão de unidade de tempo. Vale lembrar, olha, lembrando que tempo no sistema internacional é o segundo. Não é hora, não é minuto, não é dia nem mês, muito menos ano. Tempo é dado sempre em segundos. Você tem que relembrar como é que você converte as unidades de tempo para segundos. Mas fiquem atentos, pessoal, porque assim, você pode achar que sempre você vai ter que converter o tempo para segundo. Não é assim que funciona. Na verdade, quando o exercício solicitar que você use o tempo em segundos, é que você vai ter que converter os tempos em segundos, tá bem? Então, coloque na tua cabeça que você vai converter para segundos, se e somente se o exercício solicitar que as unidades estejam no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Tá bem? Bom, então vamos passar para frente para a gente poder fazer alguns exercícios comentados com os senhores. Vai. Converta 1 hora em segundos. Pessoal, aqui está fácil. Converter 1 hora em segundos. Você tem que lembrar a seguinte sequência. 1 hora é igual a 60 minutos, hein, pessoal? 60 minutos. Você tem que perceber o seguinte. 1 hora, 60 minutos. Você pode entender que 60 minutos é a mesma coisa que 60 vezes 1 minuto. 60 vezes 1 dá 60, por isso que eu escrevo 60 vezes 1 minuto. 60 vezes 1 dá 60 minutos. Se eu tenho 60 vezes 1 minuto, eu tenho 60 minutos. Eu acho que assim fica mais claro. Então você faz 60 vezes 1 minuto. Agora me diga, 1 minuto tem quantos segundos? Então você vai pegar 1 minuto, vai escrever aqui quantos segundos isso equivale. Cada 1 minuto são 60
segundos. Então, agora você tem que fazer 60 vezes 60. E 60 vezes 60, 6 vezes 6 dá 36. Tem 2 zerinhos. Dá 3.600 segundos. Aí, 1 hora tem 60 minutos. 60 vezes 1 minuto é 60 vezes 60 segundos. O que equivale a dizer que 1 hora tem 3.600 segundos. 1 hora, então, tem 3.600 segundos. Tem gente que vai de cara e fala, 1 hora tem 60 segundos. Não é isso. Fica atento, tá bom? Vamos para a próxima questãozinha, que é a questãozinha número 2. Essa questãozinha número 2, pessoal, ela quer fração da hora. Então, você tem que ficar atento aqui, porque ele está fazendo uma pergunta para você, o que significa 1/4 de hora. 1/4 de hora não é 1 hora inteira, óbvio. Então, você tem que pensar assim, olha. Você, por exemplo, suponha que você tem um relógio, correto? Você tem um reloginho, e aí o relógio anota aqui em cima 12. O relógio anota aqui embaixo 6. E aí você tem aqui essa possibilidade de 3. E para encerrar aqui o nosso reloginho, você tem aqui 9. Tá certo? A gente tem aí o reloginho dividido desse jeito. E aí você tem aqui os ponteiros, né? Vamos supor que esse relógio seja de ponteiros. Então você tem aqui um ponteiro, 12. Quando o ponteiro vai fazendo a trajetória dele pelo relógio, né? Você está vendo aí que o ponteiro passou pelo 3, depois pelo 6, agora pelo 9, está chegando lá no 11 e depois ele chegou no 12 de novo. É porque ele deu uma volta, correto? Ele deu uma volta. Agora, por outro lado, se a gente tirar aqui, olha, os ponteiros, né, por onde ele passou, vamos raciocinar da seguinte maneira, pessoal. Quando o ponteiro está aqui, na posição 12, e vem parar na posição 3, ele andou este trajeto daqui até aqui, correto? Quando o ponteiro vai de 3 para 6, isso significa dizer que ele se deslocou do 12 até o 6. Ou seja, ele deu meia volta. Então, se ele vem daqui para cá, ele percorreu 1/4 de volta. Então, ele percorreu 1/4 da hora. Depois aqui, 1/4, daqui até aqui mais 1/4, daqui até aqui mais 1/4. Você tem 4 quartos. 4 quartos, 4 dividido por 4 dá 1. Você tem uma volta. Então, na verdade, quando ele sair do 12 e chega no 3, é 1/4 da hora. Correto? É assim que você divide o relógio. Agora, vamos fazer o cálculo de quantos minutos isso corresponde. Olha só. Pessoal, a gente tem a seguinte possibilidade, olha só. Imagine a seguinte situação. Ele quer 1/4 de hora. E o 1/4 de hora a gente escreve assim, ó. 1/4 de hora. É 1/4 da hora.
que é igual a 1/4 vezes 1 hora. Dá na mesma. Então, você pode escrever que é igual a 1/4 vezes... Agora, você vai fazer isso daqui, ó. Esta hora, você vai multiplicar aqui. 1 hora. 1 hora, você tem 60 minutos. Que é igual... agora é simplificação de frações, né, pessoal? Você concorda que você pode fazer isso daqui, ó? 60 dividido por 4 dá 15. Certinho? Então, ó, 60 dividido por 4 dá 15. Então, você acaba saindo com 1 que multiplica 15 minutos. Que é igual, 15 vezes 1, igual a 15 minutos. Se você reparasse naquele reloginho que a gente tinha feito, a gente viu que se o ponteiro sair do 12 e vai parar no 3, é porque ele andou o quê? 1/4 da hora. Então, daqui até aqui passaram-se 15 minutos. Correto? Tá, então, 1/4 da hora equivale a 15 minutos. Vamos voltar lá para a nossa possibilidade de leitura, então, da apostilinha. Então, 1/4 da hora corresponde a 15 minutos. De acordo com a resolução feita lá naquela outra páginazinha. Tá bem, pessoal? Passando para frente, 10 minutos corresponde a que fração da hora? Olha, contrário dessa questão 3, foi a questão 2. A 2 ele deu 1/4 da hora, fração da hora em minutos. Aqui é o contrário. Ele quer minutos para passar para a fração da hora. Aqui já é um pouquinho diferente a resolução, pessoal. Mas presta atenção para ver se você compreende o que a gente vai fazer. Ele quer, então, 10 minutos em hora, né? Ele quer 10 minutos em relação à fração da hora. Vamos fazer assim, ó. Vê se você acompanha esse raciocínio daqui, ó. Deixa eu limpar aqui para a gente fazer. Primeiro começa com a seguinte situação, com a seguinte ideia. 1 hora equivale a quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos. Então, eu posso dizer que 1 hora é igual a 60 minutos. Posso dizer isso. Então, eu posso fazer assim, ó. Eu posso pegar esse número 60, que está multiplicando o minuto, e passá-lo para cá, dividindo a hora, porque o 60 está multiplicando o minuto. Pode ver, ó, 1 hora é igual a 60 vezes o minuto. E tudo que está multiplicando pode passar para o outro lado, dividindo. Então, vamos fazer isso? Se eu trouxer o 60 para cá, dividindo, o minuto vai ficar sozinho. Então, eu posso escrever assim, 1 minuto sozinho é igual, eu passei o 60 para lá, é igual, então, a 1 hora dividido por 60, porque o 60 foi dividido. Então, 1 minuto é igual a 1 hora dividida por 60. Agora, presta atenção nesse raciocínio. O que ele quer? Ele quer passar 10 minutos para a fração da hora. Então, 10 minutos são 10 vezes 1 minuto. É igual a 10 vezes 1 minuto. Se é igual a 10 vezes 1 minuto, eu vou fazer 10 vezes 1 minuto. Só que é o seguinte, o que é 1 minuto, pessoal?
1 minuto é esta fração aqui, ó. Então, no lugar de 1 minuto, eu vou escrever aqui, olha, 10 vezes 1 minuto. Só que 1 minuto é o quê? É 1 hora sobre 60. Então, tá aqui, ó. É 1 hora sobre 60, que vai ser igual a. Agora, eu posso fazer isso daqui, olha. Posso cancelar esse zero daqui de cima com esse zero aqui de baixo, porque é uma divisão, tá bem? De 10 e 60 embaixo. Cancelando os dois zerinhos, o que sobrou? 1 que multiplica 1. 1 que multiplica 1 é igual a 1. Só que embaixo sobrou quem? O 6. Então, voltando aqui, eu posso escrever que me sobrou 1 vezes 1 dá 1 em cima. Embaixo sobrou 6, 1 sexto. E temos a unidade hora. Logo, a gente conclui o seguinte, que 10 minutos equivale a 1 sexto da hora. Ah, dá para tirar a prova real disso? Dá. Olha isso daqui, galera. Olha isso daqui. Eu acabei de dizer que 1 sexto da hora são 10 minutos. Vamos comprovar se isso é verdade? Então, 1 sexto da hora é igual a 1 sexto que multiplica a hora. Porque você percebe que a hora está aqui multiplicando esse 1 sexto. Então, é 1 sexto que multiplica a hora. Vamos fazer, então, 1 sexto vezes a hora. Então, voltando aqui, ó, 1 sexto vezes a hora. Cada hora tem 60 minutos. Ah, que é igual. Quanto que dá, ó? 60 aqui de cima dividido por 6. Não dá 10? Dá 10. Então, é igual a 10 minutos. Certinho, pessoal? Tá, então, a conversão. Então, 10 minutos é 1 sexto da hora. 10 minutos equivale a 1 sexto da hora. Voltando aqui, então, 10 minutos equivale a qual fração da hora? Equivale a... Então, você pode escrever 10 minutos é igual a 1 sexto da hora. Certinho? Vamos para frente. Falamos sobre referencial. Referencial ou sistema de referência é aquilo que serve para a gente verificar se um corpo está em repouso ou em movimento em relação a outro. Vamos para frente com o exercício comentado sobre isso daqui. Dá uma olhadinha aqui nessa figurinha que a gente tem. Considere um automóvel em movimento em relação a um referencial. Olha isso, hein? Em relação ao referencial OXY. OXY. Certo? Solidário ao solo. Em relação ao solo, que ele quer dizer. Aí ele dá aqui, ó, seja O', X', Y', outro referencial. Temos dois referenciais, pessoal. Eu posso comparar o carro tanto com esse referencial, quanto eu posso comparar o carro com esse outro referencial. É uma mudança de referenciais. Você percebe? Eu posso comparar o carro com um referencial ou com outro referencial. Essa é a ideia do exercício. Aí ele pergunta assim, determine se a maçaneta M está em repouso ou movimento. Agora, calma lá, olha a maçaneta aqui. A maçaneta M está aqui. Ele quer saber se a maçaneta está em repouso ou movimento. Mas lembra que quando eu falo repouso ou movimento, eu tenho que mencionar em relação a quê? Então, vamos lá.
Olha só. Determine se a maçaneta está em repouso ou movimento. Aí ele vem com a primeira perguntinha. Em relação a O, X, Y. Pessoal, O, X, Y. O, X, Y é este referencial aqui, ó. Tá bem? Então, é esse referencial. Agora, vou tentar fazer uma figurinha aqui para ver se você entende. Olha só. Eu tenho aqui, deixa eu chamar aqui de item A. Só um minuto. Vou colocar esse carrinho aqui em movimento. Então, eu posso ir para a esquerda. Opa, foi mal. Então, eu posso ir para a direita. E eu posso ir para a esquerda. Certo? Direita ou esquerda. Bom, vamos lá agora fazer o seguinte, ó. Olha o item A. Esse daqui é um dos eixos, esse daqui é outro eixo, certo? Então, esse daqui é o eixo Y e esse daqui é o eixo X. Tá certo? Agora, veja essa figura. Tá vendo? Tá vendo esse sisteminha aqui? Tá vendo esse sisteminha? Tá vendo esse eixo Y, X? Ah, faltou colocar aqui, ó, que aqui é o ponto O, ou 0. Tá bem? A pergunta é, esse carro, perdão, se essa maçaneta está em movimento ou em repouso em relação ao sistema O, X, Y. Vamos ver se ele está em movimento? Então, olha essa possibilidade. O que está acontecendo com o carrinho em relação ao eixo Y? Está se aproximando. Então, a maçaneta está se aproximando. E agora a maçaneta está se afastando. A maçaneta está se afastando do eixo Y. Percebe? De novo, a maçaneta está se aproximando do eixo Y. De novo, a maçaneta M está se afastando do eixo Y. Maçaneta aproximando do eixo Y. Maçaneta afastando do eixo Y. Logo, diremos, ou a gente diz, que a maçaneta está em movimento em relação ao eixo Y. Ficou claro? Beleza? Então, você vai poder dizer que em relação a OXY está em movimento. Certo? Para estar em movimento ou repouso, requer um referencial. E o referencial foi o eixo Y. Olha o eixo B, perdão, olha o item B de bola. O item B de bola pergunta o seguinte: a maçaneta está em movimento ou em repouso em relação ao eixo O', X', Y'? De novo eu vou fazer uma figurinha para a gente poder entender se ele está em repouso ou em movimento em relação a O', X', Y'. Vamos lá. Vamos fazer a nossa figurinha porque eu acho que fica um pouco mais interessante. Esse é o meu eixo Y. Esse daqui é o meu eixo X. Deixa eu colocar nome aqui, eixo Y, só para você não confundir. Esse é o ponto 0 e esse aqui é o eixo X, tá bem? Muito bem. Agora ele vai fazer a pergunta para você relativamente à maçaneta M. Só que a maçaneta M em relação a esse eixo Y', em relação a esse, e não a maçaneta M em relação a esse sistema. Então, observe a figura. Vamos? Bom,
Vamos colocar um movimentozinho aí do carrinho. Olha a maçaneta M. Ele pergunta em relação à maçaneta M. A maçaneta M está se aproximando do eixo Y. Y. A maçaneta M está se afastando do eixo Y. E o eixo Y é este eixo daqui, olha. Esse eixo daqui. Então, de novo, a maçaneta se aproxima de Y e a maçaneta se afasta de Y. Nesse caso, a maçaneta está em movimento em relação ao eixo Y. É porque ela se aproxima. Agora, o que aconteceu com a maçaneta em relação ao eixo Y'? Se movimentou? Em relação ao eixo Y', ela se movimentou? Não. Porque perceba pela figura que conforme a maçaneta anda, o eixo Y' anda junto. Não há distanciamento entre a maçaneta M e o eixo Y'. Logo, você dirá que a maçaneta M em relação ao referencial Y' está em repouso, porque não há movimento relativo da maçaneta em relação a Y'. Lembre-se que para haver movimento ou repouso, você tem que atribuir o referencial. Em relação a X, a maçaneta se aproxima, então ela está em movimento. Em relação a Y', a maçaneta está em repouso, porque ela não se aproxima e não se afasta da maçaneta. É essa a resposta dessa pergunta. Correto, pessoal? Então, em relação ao item B, a maçaneta M em relação a Y' está em repouso, porque o referencial foi o eixo Y'. Tudo bem? Aí a ideia de movimento e de repouso. Movimentos unidimensional, bidimensional, tridimensional, a gente falou também. Para identificar a posição de um avião, necessitamos de coordenadas geográficas, latitude e longitude, além da altura. Isso daí é um movimento tridimensional. E a gente falou também da ideia de trajetória, né? Trajetória, para quem está parado aqui no solo. Esse corpo aqui descreve uma parábola, mas para o avião o corpo cai sempre em linha reta. Lembra disso na aula? Aqui, ó. Se você considerar o cidadão parado aqui fora dos trilhos, essa locomotiva tem movimento para a direita em linha reta. A trajetória dessa máquina aqui é uma trajetória reta e para a direita, para esse cidadão aqui. Tá bem? Então a trajetória depende do referencial também. Olha agora. Tem uma bolinha de tênis aqui. E essa bolinha tem essa trajetória, ó. Ela quica, 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 quica. Então, para quem está olhando do lado de fora, essa é a trajetória toda curva aqui, ó, da bolinha. Tá bem? Essa é a trajetória para quem está do lado de fora, né? Olha, agora uma bolinha em queda livre. Queda livre é caindo. Então, a bolinha cai. A gente está vendo ela cair em linha reta. Quem jogou ela para cima é arremesso vertical para cima. Então a trajetória é reta para nós que estamos vendo ela cair em linha reta e alguém que jogou em linha reta também. Então a trajetória depende do referencial, ou seja, depende de quem vê. Passando para frente, vamos ver agora um exercício comentado sobre trajetória. Uma maçã desprende-se do galho de uma macieira e cai ao chão, num dia sem vento. Qual é a trajetória descrita pela maçã em relação ao chão, considerando-se a maçã como um ponto material? Pessoal, vamos pensar aqui na seguinte figurinha, ó. Imagine que você tem aqui um eixo, tá bem? Eu vou chamar esse eixo aqui de eixo Y, que é o eixo da vertical, tá bom? A maçã vai cair.
Então, suponha que a maçã seja essa bolinha e a maçã ela vai cair. Se ela vai cair, então ela vai em linha reta, correto? Então, a trajetória da maçã, a trajetória dela, a gente que está de frente para a maçã, está vendo ela cair em linha reta. Essa é a trajetória aí da maçã. Tá bem? É a trajetória retilínea em relação ao eixo Y, ela cai em linha reta. Passando para frente, essa questão aqui que é mais interessante, olha só. Consideremos um relógio de parede que tem ponteiro de segundos. Desculpe. Uma formiguinha parte do eixo dos ponteiros e dirige-se para outra extremidade, sempre com a mesma rapidez. Esboce qual é a trajetória da formiguinha em relação ao mostrador do relógio. Pessoal, mostrador do relógio é o vidrinho, né, que tampa o relógio entre a sua visão e a visão das horas. Então você pode falar que o mostrador do relógio está apontado para os seus olhos para você ver a hora. Então você pode verificar qual que é a trajetória da formiga em relação ao seu olho. Então eu vou fazer um esboço aqui da figurinha. Veja se você consegue acompanhar, olha só. Vou fazer aqui uma figurinha, deixar um espaço maior aqui em branco, porque requer aí uma figura um pouco maior. Olha só. Aqui nós temos o nosso relógio. Então aqui nós temos o nosso relógio. Vou colocar então a figura de um ponteiro, tá bem? Está aqui o ponteiro. Considere que isso daqui seja o ponteiro dos segundos. Vamos imaginar que o ponteiro dos segundos, num determinado instante, estivesse parado. Para o ponteiro dos segundos. Se você parar o ponteiro dos segundos, imaginar a formiguinha, esta bolinha aqui, ó. E aí, você vai dizer que a formiguinha, ela sai do centro e vai para outra extremidade. Essa daqui, ó, daqui para cá é a trajetória da formiguinha, tá vindo para cá. Se o ponteiro tá parado, qual que é a trajetória da formiguinha? Ponteiro parado, a formiguinha vai sempre em linha reta. Certo, pessoal? A formiguinha, ela sempre vai se deslocar, a formiguinha sempre vai se deslocar em cima do ponteiro. A formiguinha sempre vai se deslocar em cima do ponteiro. Então a gente tem aqui a formiguinha sempre se deslocando em cima do ponteiro, ó, sempre vindo para cá, ó, sempre em linha reta. Nossa, a formiguinha se esticou, mas ela sempre se desloca em linha reta. De novo, a formiguinha vai para cá em linha reta. Se o ponteiro tivesse parado, a trajetória dela é reta. Só que o ponteiro, pessoal, o ponteiro não está parado. O ponteiro não está parado. Então, o ponteiro está fazendo a seguinte situação. O ponteiro faz isso daqui, ó. Aqui está a extremidade do ponteiro, ó. O ponteiro começa a vir para cá. Ele começa a ter essa trajetória. Conforme ele tem essa trajetória aqui, ele vai completar uma volta em torno aí da circunferência do relógio. E a formiguinha continua andando em cima do ponteiro. Conforme a formiguinha anda em cima do ponteiro e o ponteiro dá uma volta, acontece as seguintes situações. Num determinado instante, no início, a formiguinha estava onde? Aqui. Depois de um certo tempo, a formiguinha estava aqui. Depois a formiguinha estava aqui. Depois a formiguinha estava aqui. Depois a formiguinha estava aqui. Esta foi a trajetória daqui para cá da formiga. Você veria essa trajetória reta se o ponteiro ficasse reto. Porém, esse ponteiro se deslocou daqui para cá. Então, na verdade, a formiguinha, conforme ela avança para frente, o ponteiro avança para baixo. Então, a trajetória da formiguinha, pessoal, é uma espiral. Por que que é uma espiral?
É uma espiral porque conforme ela vai para frente, ela também vai para baixo. Conforme ela vai para frente, ela também vai para baixo. Então, a trajetória dela final vai ser uma espiral, certo? Tá, então, a trajetória da formiguinha em relação ao referencial do centro do ponteiro ou mostrador será uma espiral. Trajetória espiralada. Tá vendo? Depende de quem vê. Na questão 5, a maçã cairá em linha reta. Beleza, pessoal? Tá, então, os exercícios relativos até onde a gente foi. Eu vou dar uma baixada aqui para você ver que eu preciso que você faça da apostilinha do poliedro. Eu quero que você faça o favor de fazer os exercícios 1, 2 e 3 da apostila. E a página para você fazer esse exercício é a página 100, 101 da apostila do poliedro. Beleza? Aí na próxima aula a gente volta com esses conceitos novos e uma nova videoaula resolvendo esses tipos de exercício. Se der tempo na aula remota, eu falarei de alguns exercícios do conteúdo novo que vai chegar para vocês. Um grande abraço, pessoal. Obrigado aí e não desanime, tá bem? Por favor, continue estudando. Tchau, tchau.